O século XX foi marcado por mudanças. O documentário brasileiro de Marcelo Massagão, Nós, que aqui estamos, por vós esperamos, possui um vasto contexto histórico. Através de histórias individuais, aborda a formação coletiva das características do século, demonstrando que todos somos plateia e atores, seja pessoas comuns ou reconhecidas. O que importa é que a junção de todas as histórias vividas formam os acontecimentos do mundo e que um dia todos nós nos encontraremos com a morte. Observando a obra semioticamente, percebe-se a composição de seus signos, significados e significantes. De acordo com Lúcia Santaella, semiótica é a ciência dos signos. Ela analisa todo tipo de linguagem, revelando o signo em si mesmo. A frase "Nós que aqui estamos, por vós esperamos" é um signo, pois representa em seu vasto sentido uma outra coisa. O significante é o elemento tangível, perceptível e material do signo, ou seja, no caso da frase, o significante seria a forma das letras em ferro, inseridas no arco de madeira de um alto portão em um muro marrom com detalhes brancos na entrada do cemitério. Já o significado é outro signo e sua interpretação varia de pessoa para pessoa. O significado depende do raciocínio lógico e das ideias do telespectador. Nesse caso, para algumas pessoas, o significado seria de morte. Esse processo de significação e de produção de significados é chamado de semiose. E todas essas representações levam a nossa mente até 3 processos definidos: a primeiridade, a secundidade e a terceiridade. A primeiridade é o momento que olhamos algo e vemos suas puras qualidades, e funciona como quali-signo. No caso do documentário, os quali-signos podem ser o uso das cores, mais especificamente o azul. Mas, quando essa cor é atribuída ao azul da porta, ou azul como do céu, surge a secundidade, que é a relação entre os signos, denominada sim-signos. A terceiridade nos leva à interpretação desses signos. Quando olhamos a porta da capela relacionado com o azul do céu, pensamos em paraíso, relacionando esse leg-signo ao cristianismo e a coisas celestiais. Outro elemento da semiótica são os ícones, que podem ser interpretados de maneira visual. O ícone imagem é o objeto que está relacionado diretamente com a aparência, como por exemplo, os rostos de Albert Einstein, Sigmund Freud e Picasso que aparecem durante a obra. Quem assiste associa as imagens diretamente às respectivas personalidades. O ícone diagrama é o signo visual que representa a estrutura de algo internamente. Quando a parte interna de um automóvel é mostrada, revelando os aspectos do ímã, se torna um diagrama. Já o ícone metáfora é uma figura de linguagem onde usamos a similaridade dos significados para compará-los. No documentário é utilizado da metáfora na frase "A cidade já não cheirava a cavalo", para mostrar como a produção em massa de automóveis impactou na sociedade. Além dos ícones, existem os índices, são signos que apontam para seu objeto referente. No momento em que o alfaiate francês, Roosevelt, aparece em uma das cenas em cima da Torre Eiffel, com um traje inventado por ele, o índice pássaro é exibido batendo suas asas, apontando que o objetivo do alfaiate era o de voar. Podemos entender esse princípio sem precisar de uma interpretação profunda, diferente do símbolo, que necessita ser interpretado através de um conjunto de conhecimentos universais. No momento em que a suástica aparece, relacionamos esse símbolo com o nazismo, pois nosso conjunto de leis históricas nos ensinou que essa é uma marca dos horrores de uma ideologia que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Ao compreendermos os signos anteriores, entramos em um aspecto denominado objeto dinâmico e objeto imediato. A palavra que melhor define o objeto dinâmico é realidade, ou seja, tudo o que é apresentado no filme. Os carros, as pessoas, os animais e acontecimentos do século XX são seu objeto dinâmico. O objeto imediato é a forma como essa realidade é apresentada para nós, espectadores da obra.
Portanto, o próprio filme em si é o objeto imediato. Já o interpretante imediato é o efeito que o signo pode causar no intérprete. Qual foi a reação que o documentário causou? Podem ser diversas, como estranhamento, tédio ou confusão. Surge então o interpretante dinâmico, que é o efeito que ocorre de fato, e é subdividido em emocional, lógico e energético. O interpretante dinâmico pode ter efeitos completamente únicos em cada indivíduo. No caso do interpretante dinâmico emocional, responsável diretamente pelos sentimentos, podemos perceber em nosso seleto grupo sentimentos de angústia, horror, indignação e melancolia. O interpretante dinâmico lógico é o efeito que age em nosso pensamento. No caso dessa obra, nos leva à reflexão principalmente a respeito dos personagens do século e as trajetórias que levam até a morte. Aparece então o interpretante dinâmico energético, que é a atitude tomada em relação ao signo, que pode ser a de pesquisar mais profundamente sobre o século ou simplesmente desistir de assistir por achá-lo confuso. Nós que aqui estamos, por vós esperamos, é uma obra simbólica voltada a levar pessoas a refletirem sobre sua breve existência. Manifesta o papel do ser humano na construção de identidades futuras, evidencia o peso da vida, às vezes a insustentável leveza do ser mais humano e, ao final, se deslumbrar na morte.